Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é a doutora Catiúcia Nogueira, sou enfermeira esteta, dermatológica. Quero agradecer a oportunidade de participar desse maravilhoso congresso. Isso mesmo, gente, o primeiro congresso beneficente promovido aí pelos enfermeiros estetas. E para mim, estar aqui participando é uma honra, porque a gente sabe que cada valor investido em conhecimento vai ser revertido, né, em alimentos para as famílias aí que estão precisando de alimentação devido à situação que estamos vivendo hoje. Então, para mim é uma honra poder estar ajudando o próximo, porque de fato o enfermeiro, além do conhecimento científico que ele já tem, ele também tem uma coisa que já é, eu acho que da essência da enfermagem. A gente tem a humanização. Então, o enfermeiro, além de conhecimento, ele é humano, ele tem isso dentro da essência dele. E a gente hoje vai falar nessa palestra sobre como evitar as intercorrências, né, da indução percutânea de colágeno. O que seria a indução percutânea de colágeno? Muitas pessoas falam em micropuntura e também microagulhamento, né? Porque muitas vezes usam-se muitas nomenclaturas diferentes, mas de fato a indução percutânea de colágeno, o microagulhamento. Então, agora a gente vai começar com a palestra, tá, pessoal? Vamos falar do tema. O tema é como evitar as complicações aí da indução percutânea de colágeno. Por que eu também estou usando este nome, indução percutânea de colágeno? Porque o microagulhamento, algumas pessoas usam a nomenclatura de micropuntura, de microagulhamento, mas também falando indução percutânea de colágeno, não estamos errados. E vamos falar aí sobre as possíveis complicações do microagulhamento para ser mais sucinta, para que todos entendam. Vamos falar, então, em relação às possíveis complicações do microagulhamento, que também tem essas outras nomenclaturas que eu falei agora. Indução percutânea de colágeno, micropuntura, tá? Então, vamos aí se atentar a essa palestra maravilhosa e também com um significado muito bacana. É conhecimento e agregação de valores, ajudando o próximo. Então, o objetivo dessa palestra, gente, é transmitir o conhecimento sobre a técnica da indução percutânea de colágeno, como já havia falado antes, né, que é o microagulhamento, e suas possíveis complicações na área da estética. Então, a técnica do microagulhamento, ela é descendente da acupuntura. E, para quem não sabe também, existe o enfermeiro acupunturista, tá? Esse enfermeiro, ele tem o registro no conselho, ele é especialista porque fez uma pós-graduação, tá? Então, o microagulhamento também é descendente deste mesmo nível, que é a micropuntura, que é a acupuntura, ou seja, ele faz parte da medicina oriental chinesa. Nos anos de 1960, na França, surgiram os primeiros achados, né, da técnica considerada Nepage. O que é essa técnica? Muita gente escuta falar sobre a técnica e não sabe o que é a técnica. A técnica nada mais é do que ativo, né, um ativo com microfuros na sua pele. Então, antigamente, quando começaram essa técnica do microagulhamento, né, descendente da acupuntura, eles pegavam um ativo, eles colocavam uma agulha dentro desse ativo e faziam um microfuro na pele, consequentemente, para fazer alguma melhor estética. E em epiderme superficial, porque isso é mínimo invasivo mesmo, gente, é para ser assim, superficial. Eu vou explicar o motivo no meio da palestra, que aí vocês vão entender o porquê que é microfuros, porque em epiderme superficial é extrato córneo. Então, a técnica de Nepage é simplesmente microfuros, ativo na agulhinha, microfuros na pele. Que se tratavam, como eu falei, de pequenas incisões, né? E a administração de algum tipo de fármaco. O objetivo era o rejuvenescimento facial. Como muitas literaturas dizem aí,
que a indução percutânea de colágeno ela aumenta, né, o colágeno facial em até 400%. Mas lembrando que hoje, com o avanço da farmacologia, a gente tem vários tipos de ativos para várias finalidades para o microagulhamento. É importante também se atentar a isso. Para cada tipo de pele, temos um ativo diferente. Para cada tipo, né, de disfunção estética, se é uma cicatriz, se é acne, peles oleosas, indução de colágeno mesmo com ativo próprio. Então, é importante se atentar a isso também antes de iniciar uma técnica, porque a cosmetologia é muito importante, o entendimento sobre os princípios ativos que usamos nos pacientes, entender que cada um tem uma peculiaridade diferente, fototipo diferente, problema diferente e queixa diferente. Então, nenhuma pessoa é igual a outra. Então, não devemos pensar na estética como uma receita de bolo, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, me fala sobre isso, você tem alguma coisa sobre isso? Eu quero falar para vocês que é muito importante vocês terem em mente que a estética, por mais simples que ela seja, a gente tem que saber separar. É como a enfermagem faz, a gente trata o paciente como um todo, encefalopodal, tratamos, né, a alta complexidade no hospital, os mínimos invasivos, quem fazem os injetáveis são os enfermeiros, a enfermagem, mas a gente trata as pessoas separadamente. E o microagulhamento também não seria diferente. Por isso que também é uma parte aí que os enfermeiros, né, estão mais do que aptos para realizar. Até porque é uma técnica simples, por toda a cultura que esse enfermeiro tem, por uma graduação, por pós-graduação, por cursos de capacitação. Então, a literatura que fala sobre administração, sobre o que eu falei para vocês agora, sobre de onde surgiu, né, de onde veio o microagulhamento, ele está em referência de Garcia 2013, ok? Então, eu vou ser bem sucinta para falar para vocês sobre o aparelho roller, ou seja, derma roller, né? Que é esse rolinho bonitinho aqui, ó, que eu trouxe para mostrar para vocês, tá? É importante, gente, vocês saberem que é um crime quando compramos algo que não tem Anvisa, ok? E a gente que é enfermeiro esteta, nós sabemos disso, como sabemos também de disfunção estética, estudamos várias coisas relacionadas à estética. Então, a gente tem que se atentar aos mínimos detalhes. Os detalhes que fazem total diferença. Eu não vou falar da técnica em si, porque vamos ter um doutor maravilhoso falando da técnica. Eu estou aqui para falar uma leve introdução para vocês e falar como evitar as complicações, tá bom? Então, não comprem nada que não tenha Anvisa, porque você pode estar sendo autuado aí, respondendo por crime, né? Então, não vamos fazer isso. E nós, enfermeiros estetas, também estamos cientes desse fato, dessas leis, dessas resoluções, dos artigos, porque temos também esse entendimento. Buscamos sempre o melhor para o nosso cliente. Como eu agora mostrei para vocês o Derma Roller, né? Eu também quero mostrar para vocês uma caneta bem bacana, que também tem a Anvisa, que é, no caso, o Dermo Pen. Essa aqui é a caneta, tá, gente? Olha só. Essa aqui é uma caneta da Smart Derma Pen, tá? Da Smart R. Para vocês verem, tá? Aqui, ó, a gente encontra o código da Anvisa. Onde que tá aqui meu dedo? É muito importante. Até porque isso faz parte de biossegurança, faz parte de muita coisa que interessa também a estética, que a enfermagem já estuda desde a faculdade. A biossegurança também, ela está envolvida também com produtos, né, que são ilegais, que não têm Anvisa. Então é importante que você use sempre agulhas também com Anvisa, tá? Porque todas elas têm aqui uma parte onde ela fala a origem, a esterilização. Então, quando você comprar algo que tem Anvisa, você sabe que você está usando um produto bom no seu paciente.
Até as agulhas, olha só, para vocês verem que também ela tem um número, tá? Isso é muito importante. Por quê? Se eu uso algo também que eu não tenho Anvisa, que eu não sei de onde veio, como surgiu aquilo, eu também posso causar uma complicação. Porque a gente sabe que aqui a gente tem um parâmetro de esterilização. A gente está usando um produto estéril, ok? Tudo vem muito bonitinho. Mostrando aqui para vocês, ó. Cada embalagem, ela vem com o selinho da Anvisa, tudo bonitinho, conforme também o Derma Roller. Então, também isso já é um procedimento de evitar intercorrências, tá? E complicações. Então, é importante nós sabermos as fases do microagulhamento, tá? O porquê que eu estou fazendo aquilo, serve para quê? Eu preciso também estar orientando o meu cliente em relação ao que eu estou fazendo. A gente tem 3 fases, que é o objetivo do microagulhamento, onde causamos essas microlesões na pele dessa pessoa para algum tipo de tratamento, como eu falei para vocês. Não é somente indução percutânea de colágeno. A gente não está somente produzindo colágeno, mas também tem várias outras finalidades que o microagulhamento também serve. Temos a injúria, tá, gente? Que é a liberação de plaquetas, que é a primeira fase, onde a gente tem aí os neutrófilos, né? A liberação de fatores de crescimento, ação sobre os queratinócitos, liberação de TGF, liberação de proteína, enfim, é ativador aí do tecido conjuntivo. Essa é a primeira fase, que é a fase da injúria, em relação ao microagulhamento. É importante que você entenda as fases dele para você entender o que você está fazendo. Também temos aí a segunda fase, que é a fase da cicatrização, que é a substituição dos neutrófilos, né, pelos monócitos. Ele ocorre quando vai acontecendo a epitelização, a produção de colágeno do tipo 3, produção, né, de elastina, produção de proteglicanos, enfim. Após 5 dias, normalmente, o colágeno vai acontecendo e ele vai facilitando o depósito, né, sobre essa camada basal da pele. Quando eu falo camada basal, extrato córneo, estou falando de epiderme superficial também, ok? E na terceira fase, a gente tem a fase da maturação, após o microagulhamento. Essa é a última fase, que é a fase que predomina, né, o colágeno tipo 3. Aí ele vai sendo substituído pelo colágeno tipo 1, que ele é mais definitivo. E esse colágeno tipo 1, ele permanece até por alguns anos, né, conforme fala no livro de Negrão de 2015. Então, é importante que você entenda que o microagulhamento ele tem 3 fases e elas têm que ser respeitadas. Vocês têm que entender o porquê de cada um, o que é uma injúria, o que é uma cicatrização e o que é a maturação. Porque se eu não sei isso, eu também posso causar uma intercorrência, uma complicação e um procedimento que pode ser muito simples, tá? Então, é importante saber o objetivo daquilo que você está buscando. E eu também quero dizer para vocês uma coisa muito, muito bacana e muito interessante, não somente em relação ao microagulhamento, a como evitar intercorrências de um modo geral, tá? Um protocolo geral de atendimento, uma anamnese adequada. O que é a anamnese adequada? É você buscar o histórico daquele paciente. Isso mesmo, conforme os enfermeiros também já fazem, né? Melhor dizendo, eles já fazem na sistematização de assistência de enfermagem. Então, a anamnese, você busca o histórico. Quem é essa pessoa? Se ela está apta ou não àquele tratamento, né? Porque a gente vai entrar também aqui falando sobre as contraindicações. Quando você faz uma anamnese adequada, você vai saber se esse seu cliente pode ou não fazer aquele procedimento. Agora, quando você não faz uma anamnese adequada, sabe? Acontece que vem aquele problema. Eu vou ter uma intercorrência? Eu posso ter uma intercorrência? Eu posso ter um problema? Posso sim, porque a anamnese ela é a chave da maioria das soluções dos problemas. Até hoje também, na situação que vivemos, que é o Covid-19,
Se não for feita uma anamnese adequada, o paciente ele pode morrer. O paciente pode ser diagnosticado errado pelo profissional que seja, que atende ele naquele momento. Então, todos os profissionais que atendem um ser humano, uma pessoa ou outro ser vivo, ele tem que fazer uma anamnese se ele é um profissional que está promovendo a saúde, em primeiro lugar. Porque o enfermeiro esteta, ele promove a saúde antes da estética. Então, é a saúde, conforto e bem-estar, depois uma boa estética. Então, a anamnese adequada, ela faz parte do sucesso de qualquer tratamento e ela evita, sim, as possíveis complicações. É importante que você selecione todo o seu equipamento também, depois de uma anamnese legal, tá tudo certo? Tudo ok? Podemos fazer? Eu preciso da seleção do meu equipamento, tá? Eu preciso colar os rótulos do procedimento que eu tô fazendo essa pessoa. Eu tô usando uma mescla para um microagulhamento para cicatriz de acne. Então, eu vou na fichinha do meu paciente, colo, para mim poder identificar o que eu estou fazendo nele, quais os ativos que eu estou usando nele, se aquilo está fazendo efeito desejado, indesejado, se teve reações, se teve algum tipo de alergia. Vamos lá, vou botar só um exemplo. Algumas pessoas têm alergia a camarão. Aí, então, a gente pergunta se é a camarão, ou seja, iodo, né? Mas, de uma maneira sucinta, perguntamos se é alérgico a camarão. Um ativo que contém uma composição que pode causar uma alergia em quem tem alergia a iodo, ou seja, a camarão, é o DMAI. Então, na verdade, é importante você colar o rótulo do produto que você está usando, do procedimento que você vai fazer, na ficha do seu paciente. Existe termo de livre consentimento, gente, hoje, para todos os procedimentos estéticos, até mesmo para outros procedimentos que não são estéticos mínimos invasivos. Esse termo, ele contém a assinatura do seu cliente, que ele está concordando com tudo aquilo que você explicou para ele em relação ao procedimento feito naquele momento. Então, muitas vezes a gente não se atenta ao protocolo geral de atendimento, então a gente larga essa parte. Essa parte, ela é muito importante, tanto para o seu paciente, tanto para você, ou seja, o seu cliente também chamado hoje. E também, tudo isso é documento, tá, gente? É importante guardar. É um documento. Se você tem uma empresa que você compra os seus produtos, eles também estão ali para te ajudar, para te orientar, mas você também precisa trabalhar de maneira adequada, tá? É importante isso. Então, a assinatura do termo de consentimento, ela não é após o procedimento, ela é antes. Tudo que eu tô falando é antes de começar alguma coisa. Temos também por obrigação na estética fazer o registro, tá? De foto, gente. Foto antes e depois. Isso a gente evita complicações até judiciais, porque tem pessoas que pode alegar que você fez algo que você não fez. Então, pegue essa foto de antes e depois, até mesmo para poder mostrar o sucesso do seu trabalho. E como eu vejo o sucesso dos enfermeiros estetas em relação a todos os procedimentos de antes e depois também. Aí a pessoa olha o antes e olha o depois. Conforme eu olho o meu antes e depois, eu falo, meu Deus, como que os enfermeiros estetas também estão assim, superando na estética, né? Cada vez estudando mais, procurando conhecimento. Então, a foto antes e depois, ela tem várias finalidades, mas ela é obrigatória, tá? É um protocolo de atendimento. Bom, como eu estou falando de uma técnica onde a gente vai abordar a evitar complicações, eu vou dizer que é importante fazer uma limpeza e uma asepsia. Por que uma asepsia e não uma antiasepsia? Porque a gente está falando de uma limpeza simples. Porque eu vou chegar aonde eu quero chegar, mas preste bem atenção nessa parte que eu vou explicar. Então, a pele tem que estar limpa, tá? A asepsia tem que estar pronta. Pode ser com um sabão apropriado para aquele fototipo de pele, para aquele rosto. Se ele é um rosto oleoso, eu vou usar um produto para limpeza para peles oleosas. Se é uma pele mais seca, eu vou usar para uma pele mais seca. Eu vou fazer uma limpeza de acordo com a pele. Conforme eu falei para vocês, que a estética não é receita de bolo. Então, antes de qualquer tipo de procedimento, eu tenho que fazer o quê? Analisar essa pele e saber se ela está
apta àquele produto que eu tenho. Então, não tem que ter um produto X para usar em todos. Cada pele precisa de algo diferenciado para um melhor resultado. E também, né, a aplicação da técnica. O que é a aplicação da técnica? É a aplicação da técnica correta. Se eu faço a aplicação da técnica incorreta também no meu cliente, eu posso causar uma intercorrência, ou seja, uma complicação, né? A aplicação do produto. O que é a aplicação do produto? Eu escolher o produto claro. Se eu quero fazer um microagulhamento para cicatriz de acne, eu preciso do produto para cicatriz de acne. Eu não posso usar outro. Se a finalidade que o meu cliente buscou, ele me procurou porque ele quer melhorar a cicatriz de acne. Então, eu preciso dos ativos próprios de uma empresa que tenha parâmetro legal, uma empresa que seja uma empresa de peso, uma empresa boa. Eu vou indicar a minha ao final, que eu gosto bastante, tá? Então, eu gosto, eu compro, porque eu acho que, assim, são profissionais que estão preocupados com a saúde das pessoas e com a qualidade também dos produtos. Então, assim, é importante que você oriente também o seu cliente ao procedimento. Por quê? Acontece que se você não orienta ele, ele pode ter medo, ele pode ficar com dúvida e também orientar o pós-procedimento. Se você não orientar o pós, as intercorrências podem surgir, porque o pós de tudo é muito importante. Em um hospital é importante a gente estar seguindo, olhando o cliente, até mesmo hoje nessa pandemia no Covid-19, nós olhamos o cliente o tempo inteiro, o paciente o tempo inteiro, porque ele está em vulnerabilidade também, risco iminente de morte. Nós estamos ali 24 horas com ele. Então, também em uma estética, o pós-procedimento é tão importante quanto a técnica em si, tá? E lembrando, gente, uma coisa que eu já vi acontecer, sei que é verdade, não é mentira. O produto, né? O Derma Roller, ou seja, a agulha que usamos no Derma Pen, isso são produtos descartáveis, ok? Está em Negrão também 2015, são produtos que vão para o lixo. Isso, mas também isso é lixo infectante, é importante você saber diferenciar onde você joga. Tá? Isso também é ensinado em biossegurança, onde o enfermeiro estuda isso. Então, é no Descarpac. Os pérfuros cortantes, ele é descartado em Descarpac, ok? O lixo contaminante é o lixo que tem sangue no saco branco. Então, para cada local de descarte de material, até mesmo de estética, tem um local adequado, ok? É importante você saber também que a gente não pode pegar certos materiais e colocar para o lixeiro levar. Eu estou falando isso para vocês porque é legal aprender, porque eu vejo muitas pessoas com dúvidas. E eu sei que tem muitas pessoas que vão estar assistindo essa palestra e me perguntam muito no meu privado, no meu direct, em relação a muitas coisas. Então, é importante, gente, saber tudo sobre. Mas quando você legaliza uma firma com a vigilância sanitária, com tudo que você precisa, eles também estão ali para te orientar em relação a tudo que você precisa, ok? Então, após o uso, gente, de qualquer material pérfuro cortante, fazer o descarte desse material para não haver complicações. Porque se eu reutilizar um material desse tipo, eu estou levando contaminações também para essa pele, podendo levar a complicações, né? Consequentemente, as intercorrências, das quais cada uma pode ter uma peculiaridade diferente e ser também tratada diferente. Lembrando que não tratamos uma intercorrência idêntica uma à outra, porque temos que respeitar o fototipo da pessoa, a pele e o problema que foi instalado naquele local e o motivo. Então, o profissional tem que saber o que está acontecendo. Mas se ele aprendeu a técnica correta, o protocolo geral de atendimento, se ele fez tudo nos passos corretos, dificilmente ele vai ter um problema, tá? É por esse motivo que eu estou aqui hoje falando com vocês, para que vocês não tenham mais problema em relação ao microagulhamento. E eu quero dizer para vocês que é claro que a gente sempre, por mais que muitas pessoas me admirem em relação ao meu conhecimento, atrás de uma pessoa que também conhece muito, sempre tem alguém, ou na frente. Eu tenho o Dr. Paulo Torres, que é do Next Pharma. Ele é um farmacêutico bioquímico que eu admiro bastante.
E se hoje eu entendo bastante da técnica verdadeira do microagulhamento e como evitar as intercorrências, foi porque eu conheci essa grande pessoa maravilhosa que me ensinou muitas coisas em relação a mesclas, em relação aos protocolos de mesoterapia, aos protocolos de intradermo, tudo, né, que é a mesma coisa, principalmente do microagulhamento. Onde foi desmistificado para mim, de fato, o que é real e o que é certo, foi através das palestras do Dr. Paulo Torres, tá? Então, eu conheci porque ele não fala empírico, ele fala científico. Então, eu vou chegar até esse ponto para vocês. Então, eu devo a ele esse conhecimento. E eu quero passar para vocês, para que vocês não errem mais, para que vocês não tenham mais esse problema. E que quando vocês observarem esse problema e a pessoa não tem a orientação, oriente essa pessoa, porque assim também a gente está fazendo bem, conforme esse congresso está fazendo bem. Esse congresso tem a finalidade de quê? De atingir, de ajudar as famílias de vulnerabilidade pelo Covid-19. Então, quando você sabe como evitar uma intercorrência, você ajuda o seu colega ou outra pessoa, ou informa uma pessoa, você está também ajudando, tá bom? É por esse também motivo que eu estou falando hoje de como evitar as intercorrências, ou seja, as complicações do microagulhamento, ou seja, a indução percutânea de colágeno. Então, sobre o modo de aplicação, eu não vou estar detalhando para vocês, porque aqui a gente não está em um curso, tá? Eu vou ser bem breve e bem sucinta em relação ao modo de aplicação. Que a pele ela tem que ser levemente esticada, né? A gente tem que estar segurando o aparelho corretamente, não devemos colocar muito peso no aparelho. Temos que levantar a mão para mudar o ângulo da passada. Assim que são feitos, né? Os furinhos, ou pelo derma roller, quando é pelo derma pen, aí a gente não faz o furinho, a gente faz como se fosse uma esfoliação, é bem leve, a gente causa uma hiperemiação. Não é para causar o sangramento, como eu já vi muitas pessoas dizerem que o sangramento é a estimulação de colágeno, enfim. Eu vou chegar no ponto, eu quero chegar para vocês entenderem a chave de como não causar a intercorrência no microagulhamento, tá? Lembrando aí que o ciclo de colágeno depende, né, do caso, da sensibilidade do paciente. Algumas literaturas dizem que é de 21 até 28 dias esse ciclo do colágeno. Temos aí também referências do Negrão, Torquato 2014, tá? O que eu tô falando para vocês. Só que aqui, neste congresso, a gente não tá dando um curso, a gente tá dando o bizu, ou seja, uma leve e breve explicação para que você aperfeiçoe o que você já sabe. São conhecimentos, ok? O curso a gente coloca detalhado como que se faz, tudo, mas também vamos ter um palestrante que vai falar da técnica em si, que é da técnica do microagulhamento, que é o Dr. Paulo Torres. Então, ele vai explicar também. Então, é muito importante não perder nenhuma palestra, porque toda ela vai ser como se fosse sequência uma das outras, e uma fecha a outra, uma ajuda a outra. Então, o que o Dr. Paulo Torres vai falar, ele vai contribuir com a minha palestra em relação a você entender melhor ainda sobre como não complicar o microagulhamento e como fazer a técnica correta. Então, como eu falei para vocês ainda, eu não vou estar falando muito sobre a técnica, porque o Dr. Paulo Torres vai falar da técnica em si, do microagulhamento, mas eu quero deixar uma coisa legal também para falar para vocês, pois evita intercorrência, né? Não devemos estar colocando muita pressão no aparelho, tá? Em regiões aí que são ósseas. Por quê? Porque eu vou machucar muito essa pele, tá? Então, menos pressão evita intercorrência. Evitar também passar esse rolinho, tá, gente? Sobre lábios, olhos, tá? Especialmente nas pálpebras.
Muitas vezes tem pessoas que não gostam também da caneta de Dermapen, porque tem pessoas que não têm destreza na hora que está executando o procedimento, podendo aprofundar mais do que epiderme. Por isso que muitas pessoas não gostam de estar usando o Dermapen. Ele foi inventado bem depois, tá? Da técnica, porque se a técnica era microfuros, o Dermapen, ele não faz microfuros. Ele é para fazer o quê? A hiperemia da pele superficialmente, para quem usa o Dermapen, tá? Porque, de fato, o Derma Roller, ele alcança mais a técnica de nepage, conforme foi que eu falei para vocês lá atrás, que surgiu o microagulhamento, né? Que também veio da acupuntura. Então, se ponto a ponto de furos, né? A gente pensa que o mais exato seria o Derma Roller. Porém, foi inventado o Dermapen também, com a Anvisa, e as pessoas, né, têm uma facilidade maior de estar mexendo em região de nariz, região de boca, usando levemente essa caneta, suavemente, para que você não pegue essas estruturas ósseas e machuque ela. Então, qualquer tipo de problema que a pessoa tenha em relação ao produto, inflamação, reação alérgica, enfim, é importante a gente também estar suspendendo o uso, porque pode acontecer algum tipo de intercorrência de algum tipo de medicamento que você usa, ou seja, de enzima, de algum tipo de substância que você esteja introduzindo naquele momento. Como eu falei, muitas pessoas têm alergia ao DMAI, que no caso são pessoas alérgicas ao iodo, ao camarão. Então, a pessoa pode ter um processo alérgico também. Suspender sempre o uso. E lembrando que este aparelho aqui, tá, gente, ele não é para ser compartilhado. Esse aparelho ele não é para ser compartilhado e não é para ser reutilizado. Ele é descartável. Estou falando isso mais uma vez, por quê? Porque se eu reutilizar em outra pessoa, vou causar várias complicações, posso levar até uma fonte de proliferação de bactérias, doenças, entre outras coisas aí para a pele dessa pessoa. Então, o descarte é importante, porque mesmo que ele seja meu, se eu usar de novo em mim, depois eu ter usado uma vez, molhado, mexido ali com algum ativo próprio para aquilo que eu quero, usando novamente daqui 20 dias, 21, um mês, ele já vai estar contaminado. Porque ele é estéril, tá, gente? Ele é totalmente estéril. Eu vou até abrir para vocês, porque tem gente que não conhece o aparelho, o Derma Roller. Olha só. Ele vem numa caixinha de acrílico, tá? Pra quem não conhece, ó. Ele vem numa caixinha de acrílico. Esse é um Derma Roller de 0,50 milímetros de 540 agulhas, tá? Então, ele não aprofunda muito a pele. Se ele fosse até de 1 também, não. Porque ele vai na epiderme superficial mesmo, onde ele tem que ir, ok? Não é na derme profunda, nada disso. Então, ele tem aqui uma cabecinha também, onde você coloca o dedo, ó, para estar executando ele, olha só. Mais ou menos assim, para você estar manuseando. Então, até o manuseio do aparelho é importante que você, profissional, entenda como manuseia ele. Então, é importante procurar sempre um bom professor para você estar fazendo um curso de capacitação. A pós-graduação é muito bacana, é importante, obrigatória para o enfermeiro, tá? As outras categorias também sabem do que elas são obrigatórias, mas eu não estou aqui para falar das outras categorias. O enfermeiro esteta é aquele enfermeiro com pós-graduação, MEC Lato Sensu, segundo a antiga resolução 529 de 2016. Retificando aí, 529 de 2016. O enfermeiro esteta é aquele com pós-graduação, ok? Ao término dela, tá? Porque enquanto você está sendo um pós-graduando, você não é enfermeiro esteta. Então, gente, falando aí sobre a técnica do microagulhamento, eu vou ser sucinta também, porque teremos outro profissional maravilhoso falando da técnica. A técnica, ela é para ser levada sempre horizontal e vertical, usando esse aparelho, tá? Porque eu não preciso estar fazendo aquele esfregaço, como a gente vê, né, gente? Eu acredito que todos vocês já viram
as pessoas fazerem o asterisco, já viram as pessoas fazerem aquele rolo como se a pele fosse um chão. Não é para ser assim. Se isso veio da técnica de Lepage, que é microfuros ponto a ponto, agulha ativo, eu não preciso disso, de machucar a pele dessa maneira, porque senão eu vou causar intercorrência também, tá? Então, se eu sempre levo o aparelho na horizontal e na vertical, eu não preciso estar passando ali até sangrar. Eu preciso ter o ativo, aqui a gente tem um acrílico, a gente pode colocar o ativo aqui dentro, molhar o Derma Roller com ativo em regiões horizontais e verticais, levantando o rolinho cada vez que você for mudar a posição. Não há necessidade de passar milhões de vezes no local, ok? Porque quando você faz o microfuro, os ativos, eles são nanoencapsulados. Por ser nanoencapsulados, eles entram naquele microfuro e faz o efeito desejado. Então, eu não preciso machucar aquela pele daquela pessoa de modo que ela fique sangrando, né? Então, aquilo não é legal, aquilo causa intercorrência, aquilo causa complicação e é uma técnica errada, ok? Eu vou explicar mais para frente por quê. Então, eu estou sendo bem sucinta na parte da técnica do microagulhamento, porque teremos um mestre aí para estar falando para vocês sobre a técnica. Como eu falei para vocês também, a técnica na vertical e horizontal, não esqueçam disso. E eu não estou falando da caneta de Dermapen. Lembrando que, se a gente fosse olhar o pé da letra, o Dermapen também não seria usado, tá? Se fôssemos olhar ao pé da letra em relação de onde veio a técnica, o Dermapen não faz microfuros, de certa maneira, tá? Se eu fizer microfuros com Dermapen, eu vou fazer um cartucho na pessoa, eu vou marcar a pessoa, causando também uma complicação. Por esse motivo, é muito importante saber, gente, utilizar também esse aparelho desenvolvido atualmente para este procedimento. Eu já vi muitas pessoas com o rosto marcado, tá? Aqui a gente tem, ó, 36 agulhas. Então, se você não tem o manuseio correto dessa caneta, que ela é mais difícil de ser usada até mesmo do que este aparelho, você pode marcar a pele da pessoa como se fosse um cartucho. E fica bem certinho ali a marca da agulha. Então, assim, ele é até mais complicado de se mexer, mas tem profissionais hoje em dia que utilizam até os dois, porque o Dermapen, ele facilita mais as regiões, né, de código de barras, nariz, enfim, regiões que são mais difíceis de estar alcançando com o Derma Roller. Porém, tem muitos profissionais que usam somente esse. Então, o profissional ele também vai ter que se adequar àquilo que ele acha melhor para ele, porém sabendo utilizar e manusear esses instrumentos. Então, um instrumento desses na mão de pessoas que não sabem o que está fazendo, com certeza pode causar um grande estrago, intercorrência e complicação. Lembrando, gente, que é muito importante saber que esse aparelhinho aqui não é para passar esse rolo no nariz, ok? Porque ele sangra. Aqui a gente tem o nosso dorso do nosso nariz, a gente tem um ossinho aqui. Se eu passo ele aqui, eu vou sangrar e machucar o nariz. Então, o Derma Roller não é para estar passando no nariz, ok? Então, outra coisa muito importante para estar falando com vocês em relação aos cuidados, né, do pós-microagulhamento. Por que é importante falar dos cuidados? Porque quando eu não sei como reagir com um determinado procedimento, depois que ele acontece, eu posso ter intercorrência, isso em todos os tipos de trabalho, tá? E, como sempre, a enfermagem se destaca bastante quando falamos de cuidados, né? Somos os mestres dos cuidados. Nós cuidamos de pessoas, de vidas, nós fazemos um trabalho maravilhoso, esplendoroso. Então, os cuidados do pós-microagulhamento, ele deve ser respeitado.
Lavar o rosto com sabonete líquido facial. É importante você ter um sabonete, gente, separado para rosto, para face. Por quê? Eu vou deixar o porquê de algumas coisas para vocês. Tem pessoas que usam um único sabonete, isso é independente do microagulhamento, para tudo. Mas não é legal, ok? Porque tem partes do nosso corpo que tem uma microbiota diferente, que tem, né, bactérias diferentes. E quando eu faço um microagulhamento, de certa maneira, por mais que não seja invasivo e seja mínimo invasivo, eu machuquei minha pele. Então, eu tenho que uma porta de entrada para facilitar a proliferação de bactérias, ok? Então, ter um sabonete exclusivo, de preferência líquido facial apropriado para aquela pele, ótimo, maravilha. Então, se atentem a isso, ok? Um sabonete sempre independente do microagulhamento, mas ainda no microagulhamento é um dos cuidados primordiais. O protetor solar. Eu, por exemplo, eu passo constantemente, tenho um vício de protetor solar. Quando você faz o microagulhamento, é importante você evitar o filtro solar e outros produtos, né? Como, por exemplo, maquiagem, enfim. Aguardar aí pelo menos 48 horas. Porque, na verdade... mas por que eu vou aguardar? Eu tenho que usar o filtro solar. Não é bem assim, gente. Porque, na verdade, algumas maquiagens, elas têm químicas, né? Químicas das quais pode estar interagindo ali naquele fármaco que eu botei para a finalidade que o meu cliente queria. E também tem protetores solares que têm químicas diferenciadas que podem trazer ardência para o seu rosto, entre outros desconfortos. Então, evitar o sol também é primordial, ok? Então, vamos respeitar as 48 horas também, de estar usando excesso de produtos com químicas no rosto após o microagulhamento. Outra coisa, não realizar nenhum procedimento estético, nenhum, antes de 24 horas do procedimento, de espécie nenhuma, tá? É proibido. Não é legal que você se exponha ao sol também, logo após as sessões, a sessão que você está fazendo, né, do microagulhamento. Então, se expor ao sol, não é, gente? Às vezes a pessoa sai da clínica de estética, vai para casa, entra no carro, esse processo acontece. Mas, às vezes, quando a gente fala assim, se expor ao sol, tem pessoas que procuram um procedimento estético e vão, de fato, ao sol, se exporem ao sol e ficar ali, como se aquilo fosse um banho de lua. Não é para fazer isso. Então, as sessões, elas podem ser feitas na maioria dos protocolos, né, com intervalo de 21 a 28 dias, por quê? Na maioria das literaturas, a gente respeita o ciclo do colágeno, que acontece nesse meio tempo, tá? E a gente tem excelentes resultados a partir da terceira sessão. Mas na primeira eu também não vou ver nada? Claro que você vai ver. Só que como que eu digo sempre para os meus clientes e para as pessoas que eu converso, como a unha, ela cresce, você vai no salão de beleza, você faz uma cutícula. Até a cutícula que você faz é um procedimento mínimo invasivo. A sua manicure, ela tem que saber que ela tem que esterilizar tudo, aquilo tudo tem que ser muito, muito limpo. Enfim, eu não vou adentrar dentro dessa área porque a gente pode fugir do foco. Mas a gente tem que fazer a manutenção, dar um feedback. A estética é um feedback de continuidade. Então, não adianta hoje eu fazer um procedimento no meu rosto e nunca mais querer que ele fique lindo, porque não tem sucesso. Então, é importante que você dê o feedback, o feeling, para que esse profissional continue o tratamento e para que você tenha satisfação naquilo que você buscou. Mas a partir da terceira sessão, você já consegue estar mais satisfeito com aquele problema que tanto te atinge. Porque a estética, gente, ela não é uma doença, ok? Ela, na verdade, ela traz para a pessoa que busca a saúde, conforto e bem-estar. É isso que a estética traz para as pessoas, porque a estética, ela nunca foi, ela nunca será um CID. Ela não é considerada no Código Internacional de Doenças, doença. A estética, ela não é doença, então ela não é classificada dentro do CID, onde somente os médicos podem usar, ok? Então a estética, ela nem é típica, ela não é agregada somente à classe médica. Por que ela não é agregada?
não temos medicina estética como especialização, porém são profissionais capacitados que podem executar também procedimentos estéticos, não sendo privativos deles, porque eles não têm essa privatização em relação à estética. Ok? Eu quero que fique claro isso, que temos profissionais multidisciplinares que fazem os procedimentos também. E são procedimentos mínimos invasivos e que não adentram ao ato médico, que não invadem orifícios internos. Isso é legal que você entenda, ok? E algumas também literaturas dizem que você pode, dependendo do protocolo que você utilizou, para que você fez, até fazer, repetir outra sessão após 15 dias, tá? Então, eu estou falando de literaturas do ciclo do colágeno e também você tem que saber os fármacos que você está usando, porque tem protocolos também que você pode estar repetindo de 15 em 15 dias. Então, é interessante também entender sobre os cosméticos usados, ok? E é bom você sempre ter uma pessoa legal que está te falando algo quando você tem dúvida, mas é importante que você estude e busque conhecimento, tá, gente? Porque não adianta vocês ligar para uma pessoa, falar com outra, chamar no direct, chamar no WhatsApp, querendo que aquela pessoa que você tanto admira te diga tudo o que você tem que fazer. Porque, na verdade, se você buscar o conhecimento, você vai ter ele, tá? Então, o bom profissional, ele se destaca quando ele busca o conhecimento. E não se você buscar, tudo você terá na sua mão. Você terá sucesso para todo, porque você está se preocupando com o próximo. E isso também é típico do enfermeiro, preocupar com o próximo. Então, buscamos o conhecimento constantemente, incansavelmente, para levar o melhor para o nosso cliente, como levamos também para os clientes do hospital, que são os nossos pacientes que tanto amamos. Então, é importante entender as indicações e as vantagens que temos aí dentro dessa técnica, tá? Essa técnica do microagulhamento, ela pode ser usada em várias regiões do seu corpo, porque é uma técnica minimamente invasiva. Quando eu falo essa palavra para vocês, minimamente invasiva, é porque a gente tem o ato médico. Foi criado em 2013. Então, o ato médico, ele diz que todos os profissionais multidisciplinares não podem adentrar dentro desta lei, atingindo orifícios internos, ok? É importante você entender o que é mínimo invasivo. Porém, tem uma ressalva, que existe sim um profissional que adentra em órgãos internos dentro do hospital. Esse profissional, ele se chama enfermeiro. Esse mesmo, enfermeiro que fez uma faculdade, graduado, porque as pessoas às vezes também não sabem diferenciar um pouco o enfermeiro do técnico e do auxiliar de enfermagem. E o enfermeiro esteta é o que fez a faculdade, é o bacharel em enfermagem, ok? Então, tudo que é mínimo invasivo não atinge orifício interno e não vai de encontro ao ato médico, em momento algum. Nós, enfermeiros, vamos sim de encontro ao ato médico, não aqui na palestra, não aqui no microagulhamento, mas na sondagem nasogástrica, nos cateterismos, né? Fazemos aí punção intraóssea, enfim, quimioterápicos, porque entendemos de várias coisas, inclusive farmacocinética, farmacodinâmica. Então, assim, é importante que vocês entendam o que é o mínimo invasivo e o que é invasivo. Então, a estética mínima invasiva que os profissionais multidisciplinares fazem não atinge o orifício interno. Somente o que o enfermeiro faz no hospital, lembrando que médicos não são autarquias de enfermeiros, ok? Sim, outros enfermeiros pode, de repente, ter uma escala no hospital que estejam acima um do outro e se respeitando de maneira igualitária, ok? Quero que isso fique claro para vocês. Então, como eu estou falando das indicações aí, das vantagens, é um procedimento mínimo invasivo, ele tem que estar mantendo aí a epiderme íntegra, tá? O que é íntegra? Se eu machucar ela demais, ela não está íntegra mais, né? Então, eu também tenho a vantagem de estar estimulando a formação do colágeno endógeno e sem riscos de fibrose, porque eu não estou adentrando ali na pele, na derme profunda. É para ser superficial, gente, tá?
Assim a gente evita intercorrência. Vamos ter um curto período de cicatrização, porque estamos fazendo um procedimento correto, superficial. Os resultados, eles são efetivos, com poucas sessões, não precisa de isolamento social, tá? Podendo, assim, também ser associado a outras técnicas, respeitando o que eu falei anteriormente, as 48 horas, as 24 horas, ou seja, pode ser associado a outras técnicas, assim que essa pele já fica legal. Onde a pessoa não relata que está com ardência, enfim, porque tem pessoas que têm a pele muito sensível. Então, também temos que respeitar o limiar de dor de cada um, a sensibilidade de cada um. Não é porque o X teve um tipo de sensibilidade que o Y também vai ter. Por isso que eu falei que a estética não é receita de bolo. A estética, ela tem peculiaridades diferentes, porque são pessoas e seres humanos diferentes. Então, para mim entender como eu evito também complicações, eu também tenho que entender o que é contraindicação, tá? O que são as contraindicações? Se eu não respeitar o que é contraindicado para o procedimento, é claro que eu vou causar uma complicação nesse procedimento. Então, o respeito do que é contraindicado para determinados procedimentos, ele é obrigatório. Não é se você quiser, ele é obrigatório. Então, vamos lá citar alguns contraindicados, né, em relação ao procedimento do microagulhamento. Pessoas pessoas que têm a facilidade ou que já desenvolveram queloides, tá? O que é o queloide, gente? O queloide é quando ultrapassa as bordas da pele em uma sutura, em algum acidente que a pessoa tenha tido. Você pode perguntar se ela tem alguma cicatriz, alguma coisa do tipo, porque senão, de repente, ela não sabe o que é um queloide. Então, é importante que você também saiba conversar com o seu cliente, tá? É importante que você entenda a técnica científica, mas é importante que o seu cliente também entenda o que você fala com ele. Então, o queloide, é aquela cicatriz onde eu tenho um relevo que ultrapassou as bordas. Quando eu não ultrapassei as bordas, eu não tenho queloide, então a cicatriz hipertrófica. Mesmo assim, ainda a gente já fica assim, ó, prestando mais atenção naquele cliente, tá? E também no fototipo e no histórico do queloide, que aí é importante que vocês estudem, porque eu sei, tá? A predisponência das pessoas que têm mais tendência a queloide. Porém, gente, na literatura diz X, mas essa literatura ela também tem que ser revista, porque pessoas também de pele bem clara podem desenvolver queloides, ok? Não somente pessoas de fototipo mais alto, conforme a literatura descreve. Pessoas que têm diabetes, ela também é contraindicado. Por que é contraindicado? Porque essa pessoa tem a dificuldade da cicatrização. Então, é contraindicado, não vamos fazer, tá? Então, respeitar contraindicação é muito importante, porque eu evito intercorrência e complicação. Pessoas com distúrbios hemorrágicos, né, doenças vasculares, pessoas que estão aí em terapêutica aguda, crônica ou anticoagulante, pessoas com câncer de pele, pessoas com verrugas, né? Eu não vou passar um derma-roller em cima de uma verruga. Pessoas com doenças neuromusculares, infecções cutâneas, né? Tem pessoas que estão ali com a pele com algum problema, alguma infecção já instalada, você não pode fazer um procedimento em cima, porque você vai complicar aquilo, você vai atrapalhar uma infecção já instalada. Aí você está agregando um problema para você. Então, as contraindicações, ela também serve para evitar complicações e também ela serve para ser um respaldo para você não ter problemas juridicamente falando. As peles sensíveis, né, ou com alguma patologia, pessoa que está fazendo aí uso de corticoide, né, porque tem algum tipo de doença crônica, gestações, que no caso é a gravidez, a acne aguda. O que é isso, gente, a acne aguda? Mas eu não falei que pode fazer microagulhamento para acne, para cicatriz de acne. Eu não tenho a acne instalada, a pústula, a secreção, eu não tenho isso. Eu não posso passar esse monte de agulha em cima de uma pele totalmente acneica, com pústulas secretivas. Não posso. Ali eu tenho secreção, tenho pústula, tenho a acne ativa, então não.
A cicatriz de acne, ela já teve a acne, depois não teve mais, aí ela ficou com abaulamento naquela pele, ok? Para você entender a diferença, para não falar, nossa, ela errou em relação a falar em cicatriz de acne. Não fazemos microagulhamento em acne aguda. Herpes também ativa não fazemos. Pessoas com rosácea também não fazemos, ok? Ou também quando a pessoa tem alergia a algum produto, também devemos não usar aquele produto na pessoa. E pele muito queimada de sol. Para quem mora em cidade praiana, tá, gente? É legal se atentar a essas pessoas que acham que elas devem ir tomar o sol, fazer a marquinha e tudo, e depois fazer o microagulhamento. É contraindicado, até pelas acromias, tá? Então, acromias também está em disfunções estéticas. É importante também estudar disfunções estéticas para você entender sobre várias finalidades do que é contraindicado. Continuando aí falando sobre as contraindicações, paciente também que está fazendo quimioterapia, radioterapia, tá, gente? É importante que essas pessoas, elas não venham a fazer o procedimento quando ela não tem uma pausa menor de 6 meses. Mas não é você, o profissional da estética, o esteta, seja ele quem for esteta, que vai suspender o uso de algum quimioterápico, radioterapia, né? Isotretinoína, você não suspende nada. Quando essa pessoa já não está fazendo uso desse tipo de produtos, que seja quimioterapia para quem tem câncer, radioterapia, enfim. Quando acontece que então, na verdade, pacientes que estão em uso de quimioterapia, radioterapia, não é indicado, a não ser que essa pessoa tenha parado já de fazer esse tratamento, pelo menos por 6 meses. Ele foi liberado pelo médico, ele já não está fazendo tratamento e ele te mostrou algum documento que ele não faz mais o uso de certos quimioterápicos, radioterapia, tá? E isotretinoína oral. Então, se eu tenho ali um documento que prove que ele não faz mais, ele já pode sim fazer, mas eu preciso de ter certeza que ele não faz o uso por pelo menos 6 meses. E ainda segundo o Negrão, né, de 2015, é necessário cuidado redobrado com as pessoas que apresentam peles sensíveis, tá? Como eu também falei, a gente está falando de contraindicação, gestante, diabetes, mellitus, e também, mesmo que seja controlada em peles muito fininhas, a gente também não faz, tá? Porque tem pessoas que falam, mas a minha diabetes, ela tá controlada, porque tem paciente que chega até você e ele quer te convencer porque ele pode fazer. Não, você tem que saber o que é não, o que é sim, tá? Assim você não vai levar uma complicação para aquela pessoa e nem para você. Essa é uma finalidade legal, porque você tem que preocupar primeiramente com a saúde dessa pessoa. Depois com a beleza e com a estética, porque a gente não faz saúde, conforto e bem-estar causando uma intercorrência, tá? Então, as peles aí que são muito sensíveis, elas também é contraindicada. A gestante não deve estar fazendo esse tipo de tratamento durante a gestação. Independente da pessoa falar para você que ela tenha diabetes controlada, ela também não vai fazer. E peles muito fininha, não é legal fazer. Normalmente pode ser pele de idoso, pode ser até uma pele de pessoa mais jovem. Tem tipicidade diferente para tudo, né? Então a gente pode ver de tudo, conforme estamos aí na pandemia do Covid-19 e a gente nunca tinha visto isso antes, apareceu agora. A pele também pode ser assim. Você pode, de repente, pensar, bom, eu só vou ver uma pele bem fininha e não vou fazer se for uma pele de idoso. Nem sempre vai ser assim, tá? Tem sempre uma pele diferente, uma idade diferente para ser uma contraindicação. Então, se atentem às contraindicações, porque com certeza vocês vão estar evitando as intercorrências e as complicações. Então, gente, eu queria falar uma coisa muito bacana. Eu sei que o Dr. Paulo Torres vai falar também para vocês. Por que é que o microagulhamento não deve sangrar? Eu falei para vocês um pouquinho atrás em relação ao derma roller. Eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo já viu alguém com esse rolinho na mão
esfregando na pele como se fosse um pano de chão, tá? Então, aquilo é errado. Aí a pessoa fala assim, nos vídeos que a gente vê na internet, né? Porque é modismo. O modismo nem sempre é o certo, ok? É importante observar a literatura. O microagulhamento, ele não deve sangrar. Não é para sangrar e ponto. Por que ponto? Porque o lugar de fator de crescimento é dentro da pele, tá? E o estímulo de cada agulha, ele tem também um halo de ação de aproximadamente de 0,50. Esse aqui esse aqui é o que eu falei para vocês, ó. 0,5 milímetros, ou seja, 0,50, algumas pessoas falam 0,50, 0,5. E aqui tá aqui, ó, 0,5 milímetros. Por que ele pode... Por que eu posso usar esse e alcançar tudo o que eu quero? Porque se eu venho da origem de nepagem, da acupuntura, do ponto a ponto, eu uso ativos nanoencapsulados, então eu preciso apenas de microfuros, né, em epiderme superficial para me levar o que o meu cliente quer. E quando eu sangro aquela pele, o que acontece, gente? Eu posso manchar aquela pele. E ainda assim eu vejo coisas absurdas no século XXI, das pessoas usando esse derma roller, esfregando na pele de maneira errônea, e depois esfrega o sangue sobre a pele, porque diz que é estimulação de colágeno. Negativo. Negativo. Não condiz com a literatura. O sangue, né, fora da pele, é hemoglobina oxidada. E se ele é hemoglobina oxidada, o que ele vai fazer com você? Ele vai manchar a sua pele. Por que também ele vai manchar a sua pele? Porque ele tem ferro. Então, ele vai causar o quê? Uma hiperpigmentação. Então, tá aí para vocês uma grande dica, que é a pessoa que desenvolveu essa técnica correta, que é o Dr. Paulo Torres, tá? Foi ele que me ensinou, aprendi com ele e digo para vocês que é literatura. Então, se a literatura, se atentem à literatura e o que aprenderam antes, esqueçam o que aprenderam antes e vamos começar a aprender o certo de agora, ok? Porque, como eu falei, o sangue é hemoglobina oxidada, ele pode manchar a sua pele, ele tem ferro e ele causa hiperpigmentação, que é aquela mancha escurecida, para quem não sabe, né? Para quem de repente está assistindo o congresso, mas a nível de conhecimento somente, de ajudar o próximo. A hiperpigmentação é aquela mancha escurecida que pode fazer na pele, tá? E o sangue pode ser uma grande causadora desta intercorrência, ok? Lembrando também que quando eu machuco muito uma pele, eu posso causar uma crosta e eu posso causar uma acromia. O que seria uma acromia da pele? Em disfunção estética, na pós-graduação, os enfermeiros também estudam isso. É a parte que fica branca, clara, ela perdeu o pigmento ali naquele local e vai ficar bem feio. Então, se eu não sangro a pele, se eu não machuco aquela pele absurdamente desnecessária, eu já não vou causar a hiperpigmentação, que é o que a gente vê tantas pessoas procurarem tratamento para melasma, né, que são as hiperpigmentações, que eu não vou entrar aqui também no mérito de peelings químicos, né, que muita gente procura pelo famoso melasma. Então, a hiperpigmentação também, ela causa uma mancha escurecida na pele, podendo ter sido feita pelo profissional que, de repente, aprendeu errado, mas está na hora de começar a aprender certo. Ele pode ter machucado demais aquela pele daquela pessoa, sangrou, a hemoglobina oxidada manchou aquela pele, causou uma hiperpigmentação, porque o sangue é ferro. Então, se você já tem essa consciência de não sangrar aquela pele, porque o lugar de fator de crescimento é dentro da pele, você já está de parabéns. Você já consegue fazer o quê? Evitar as complicações e as intercorrências do microagulhamento. Então, a chave de todo negócio, a chave de como evitar também o microagulhamento e as intercorrências do microagulhamento é se atentar que o microagulhamento não deve sangrar.
tá? Ele não deve sangrar, pelo fator de que tudo que é fator de crescimento é dentro da sua pele, ok? Não esfregar o sangue sobre o local e que essa hemoglobina oxidada, ela pode fazer a hiperpigmentação. Por que eu estou repetindo para vocês? Porque essa é uma parte muito principal e chave de você não levar uma intercorrência para o seu paciente, não levar uma complicação. E, na verdade, não é só para ele que você está levando. Você está levando para você. Porque se eu causo uma acromia, se eu causo uma hiperpigmentação, eu vou ter que tratar o problema. Ou posso ter outro problema. E a verdade que é bom tratarmos tudo com um modo diferenciado, dentro de literatura, entendendo o porquê de cada coisa. Então, mesmo que essa pessoa venha para mim mais vezes, mas que ela venha segura. E não adianta você querer aprofundar tanto naquela pele. Eu sei que existe derma roller até 3, né? Milímetros, porém, não há necessidade de aprofundar mais do que a epiderme superficial. Você vai ter a satisfação do mesmo jeito e não vai causar intercorrência, ok? Por todos esses fatores que são comprovados cientificamente. Sangue é hemoglobina oxidada, mancha a pele sim, tá? Porque ela é ferro e causa hiperpigmentação. Lembrando que a crosta pode trazer também a acromia. E você tem que estar sempre avaliando o fototipo, principalmente. Os fototipos mais altos, a chance ainda é maior de causar a intercorrência em relação à hiperpigmentação, em relação às acromias, entre outras intercorrências que também podem ser causadas, como, por exemplo, infecções. Porque eu não sei se esse meu cliente, como que ele vai reagir no seu pós. Então, as intercorrências estão muito, assim, interligadas com o fator de não deixar aquela pele sangrando, como a gente vê nos vídeos, que virou moda do YouTube muitas vezes. Então, é uma atenção que eu peço para vocês nisso que eu falei, porque se você não faz isso, você vai ter sucesso com certeza no seu procedimento. Lembrando para vocês, gente, que a fonte é o Dr. Paulo Torres, tá bom? Dessa descoberta maravilhosa, onde ele patenteou tudo no nome dele por lei, ok? Com direitos reservados. Quando também falamos das possíveis complicações, quando você escolhe errado o seu equipamento, você também pode causar uma complicação. A execução inadequada do procedimento, você pode causar uma complicação. Velocidade ou ritmo ou forma inapropriada ou muita pressão nas mãos, você pode causar uma complicação. A reutilização de agulhas, no caso da caneta ou até mesmo do rolo, quando eu falei rolo, é o derma roller, ok? Eu posso causar complicações. Então, não fazer tudo que eu estou dizendo para vocês já vai também evitar intercorrências e possíveis complicações no microagulhamento. O uso dos cosméticos, né, e outras substâncias com potencial alergênico, ele também é inadequado para o pós-procedimento. Então, cuidado com o pós-procedimento de estar passando coisas para as pessoas utilizarem porque vocês querem vender algo. Cuidado com isso, tá? Sendo assim, quando você não respeita as técnicas corretas, a escolha do produto, quando você faz tudo errado, você está, então, levando para você a chance de errar e causar a complicação, que é hiperpigmentação pós-inflamatória, cortes, arranhões, cicatrizes, as cicatrizes que eu falei para vocês hipertróficas, tá? Infecções e até mesmo transmissão de doenças, tá? Queloides, hematomas, edemas, enfim. Como eu falei para vocês, a hiperpigmentação é a mancha escurecida, tá? Os cortes é por você passar o rolo de maneira inadequada. E os arranhões também, as cicatrizes também, hipertróficas, queloides, hematomas, edemas, acne, né? Tudo isso acontece pelo uso inadequado do aparelho.
até as infecções, né? E até transmissões de doenças. Quando eu reutilizo, eu vou reutilizar o aparelho com a agulha do Dermapen. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou simplesmente levando para aquela pessoa complicações para ela e para mim também, ok? Então, se eu me atento às possíveis complicações, eu vou evitá-las. Então, evite elas, ok? Continuando falando para vocês sobre as possíveis complicações, a gente pode estar citando aí como efeito adverso, né, o sangramento durante a sessão. Dependendo aí do tamanho da agulha ou pressão exercida, são possíveis complicações. Vermelhidão, hiperemia, dor local e execução do tratamento, principalmente com o uso de agulhas acima de 1 milímetro de comprimento. Então, quando você usa uma agulha muito com a dimensão assim exagerada, você também pode sim chegar à complicação. A descamação, ela ocorre a partir do segundo dia. Edemas, marcas de queimaduras mecânicas, elas podem acontecer se o rolo for passado de forma inadequada, ok? Ou com uma pressão muito forte, quando você coloca muito peso na mão. Principalmente em fototipos altos. Quando eu digo fototipos altos, é até o 6, 5, 4, enfim, pessoas que têm a pele mais pigmentada com mais melanócitos, que são as pessoas mais negras, ok? De morenas para negras, enfim. Então, acontece que eu falei para vocês das complicações e estou deixando bem claro que o uso inadequado do produto, tá? Do aparelhinho, que seja até o Dermapen, ele pode sim causar todos esses problemas, que são complicações, que são intercorrências. Mas simplesmente, às vezes, porque eu coloquei a mão pesada, enfim, eu posso causar marcas, queimaduras, hipercromias, hiperemias absurdas. A pessoa pode ter uma pele que vai ter muito ardor, ela vai reclamar porque ela foi muito machucada. Então, um edema absurdo, simplesmente pelo fato de você ter colocado tudo de maneira errada. Foi o aparelho usado errado, foi a pressão errada, e a hiperpigmentação também pode acontecer, reações inflamatórias, quando você usa o aparelho que parece ser tão simples e bonitinho de maneira errada. Então, não deixem a pele sangrar, não sejam invasivos, não vamos ser, tá, gente, invasivos com esse aparelho. Ele parece tão bonitinho, tão pequenininho, mas ele pode fazer um estrago na pele da pessoa. Ele foi descoberto para melhoria, para benefícios, não para malefícios, ok? Então, vamos utilizar com prudência esse rolinho. Ele é tão pequenininho e bonitinho, mas ele pode causar consequências, complicações, intercorrências, e isso vai te prejudicar também enquanto profissional, prejudica a sua carreira, e também leva uma pessoa a ela ficar triste, né? Porque quando a gente procura um profissional da saúde e também pós-graduado em estética, que é um esteta, ele procura ficar bem. Ele foi ali para você para ficar melhor, porque ele quer se sentir melhor, porque ele busca uma saúde, um conforto, um bem-estar. E muitas vezes a estética, ela tira até as pessoas da depressão. Então, na verdade, é muito bacana trabalhar com essa parte da estética, mas ser prudentes em tudo que você faz. Eu não vou fazer algo porque alguém me disse, eu não vou fazer algo porque eu vi no YouTube, eu não vou fazer algo porque meu colega me disse que seria assim. Mas eu preciso estudar o que é aquilo que eu quero fazer. É importante saber fazer a técnica correta? Sim, é muito importante saber a técnica correta. Mas antes de eu também implementar aquela técnica correta, eu preciso também saber de tudo que ela pode causar se caso eu venha errar. Hoje eu não estou legal, coloquei muita pressão. Eu tenho a técnica correta, mas coloquei pressão demais, eu errei, enfim. Eu posso causar uma intercorrência, uma complicação. Então, na verdade, a técnica correta
ela é para ser executada corretamente, mas é importante que você, enquanto profissional esteta, que você conheça também as complicações de qualquer procedimento ou vírgula que você venha fazer errado, tá? Porque se você fizer algo errado, quem tem que resolver é você. É você que tem que resolver o seu problema. Então, aprendam a evitar as complicações, evitem as intercorrências deste procedimento e de qualquer outro procedimento que for relacionado à estética mínima invasiva. Porque se você sabe a técnica, é importante também saber como evitar as intercorrências e complicações. Assim você vai ter sucesso no seu trabalho, você vai conseguir êxito, pacientes, não precisando brigar, né, com o seu colega que está do seu lado, porque eu digo que o sol ele brilha para todos. Então, se você estudar, se você se preocupar com a técnica correta, com as complicações e com a intercorrência em relação à estética, priorizando a saúde em primeiro lugar, o sucesso é garantido. Eu não sei se vocês estão vendo bem a técnica correta, né? Aí na tela. No caso, a satisfação sem complicação. Essa fonte, gente, é da Google mesmo. Vocês podem, de repente, até achar na Google, que está disponível para quem quiser. Então, aí a gente tem o quê? A reação comum do procedimento. Olha só, a gente tem um antes e temos também um depois. A reação comum do procedimento é uma hiperemia simples local, ok? Em epiderme superficial. Se eu fiz essa técnica correta, olha, você está de parabéns. Olha como é que a pele está. Hiperemia é aquela pele. O que é hiperemia, gente? É a vermelhidão. É quando a pele fica um pouquinho vermelha, porque até se a gente aperta a nossa pele, às vezes, apertando por algum procedimento, até em uma massagem, a sua pele pode ficar avermelhada, tá? Que é a hiperemia. Estou só explicando para vocês, porque também pessoas, talvez, que não sejam da área da saúde ou estética, podem estar assistindo o nosso congresso, contribuindo aí com as famílias de vulnerabilidade devido ao Covid-19. Então, a técnica correta, ela vai ter satisfação sem complicação, vocês têm o antes aí e o depois da técnica, somente uma hiperemia local, em epiderme superficial, foi evitado complicação. Então, aí eu não vou ter nada, eu não vou ter nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de complicação, não vou ter hiperpigmentação, não vou ter acromia, não vou ter infecção, não vou ter cicatrizes hipertróficas, nem arranhões, eu não vou ter nada disso, porque eu não sangrei essa pele, ok? Eu não sangrei ela, então eu não vou ter a complicação, mas eu levei os ativos necessários para a finalidade que o cliente procurou, são nanoencapsulados e ele penetrou na epiderme superficial conforme deveria ser. Então, agora eu vou falar para vocês, conforme vocês estão vendo, técnicas incorretas, tá? O que técnicas incorretas elas fazem? Elas geram consequências, ou seja, é uma intercorrência e é uma consequência, né? Algo que foi feito de maneira errada. Então, aí a gente tem uma técnica errada, que a pessoa aprofundou mais o rolo ou fez de maneira errônea em relação ao procedimento. Temos uma hiperpigmentação pós-microagulhamento. Se vocês observarem a moça da foto, que é imagem tirada também da internet, da Google, é bem claro e está bem óbvio que ela tem aí queimadura. Ela teve queimaduras pela pele. Então, foi feito de maneira errada, com certeza o sangue aí extravasou, o rolo foi usado errado. Toda a sequência que eu falei que não deveria ser feita, né? Porque se você faz errado, você causa isso que você está vendo. Isso aí é uma técnica incorreta, gerou consequência, gerou aí a intercorrência, né? Então, de fato, aí agora é aquilo, para cada fototipo, para cada consequência, para cada intercorrência,
eu vou tratar aquela pessoa. Então, isso gerou um problema para o meu paciente, que é o meu cliente, e para mim como profissional. Então, evite as técnicas incorretas, porque você vai evitar gerar esse tipo de consequência, ou seja, intercorrência. Então, essa pessoa vai ter que passar por um tratamento, você vai ficar constrangido, essa pessoa não buscou ficar com o rosto queimado, então poderia ser uma cicatriz hipertrófica, poderia ser um arranhão, poderia ser uma acromia, como ela também teve queimadura, é uma paciente aí que com certeza foi tirada uma imagem da internet, ela também pode ter acromia e até manchas permanentes, a gente não sabe como ela vai ser cuidada. Então aí o cuidado já vai ser outra coisa, já é outra coisa que o profissional também tem que estudar, porque é importante que ele saiba a técnica, que ele evite a intercorrência, porque se ele gerar uma consequência de uma intercorrência, ele vai ter que resolver, tá? Mas é aquilo, não adianta passar, eu tô vendo aqui uma pele hiperpigmentada, qual seria o protocolo? Primeiramente, eu disse que lá atrás que eu preciso de uma anamnese. Então, a anamnese de X não é a anamnese de Y. O que se aplica em X não se aplica em Y. Temos que analisar cada caso de maneira diferenciada para melhor sucesso do tratamento e até mesmo resolvendo aí intercorrências, ok? Então, também mostrando aí até uma famosa, que são famosas, tá? Imagens tiradas da Google também, pessoas que postaram fotos após o microagulhamento. É o que eu disse, o modismo e a falta de conhecimento ele leva ao erro e à consequência. Olha o rosto da moça como que está sangrando. O que eu disse sobre o sangue? Que não deve sangrar de jeito nenhum. Olha só a outra moça aqui do canto, eu não sei o nome das famosas que estão aí, tá? Só que o que eu quero dizer para vocês que a técnica incorreta, ela leva às consequências. Então, vocês já imaginaram tudo que pode acontecer com o rosto dessas pessoas que vocês estão vendo? Olha só, esse rosto todo cheio de sangue. Consequentemente, ele vai fazer hiperpigmentações, como vocês olham no rosto do lado. A gente já vê aqui, ó, em parte de arco zigomático, que é a bochechinha, a gente já tem aqui uma hiperpigmentação. Então, se a hemoglobina oxidada ela pode, né, manchar a pele devido ao ferro, então a hiperpigmentação vai ser uma consequência daquilo que você não entendia quando você fez uma técnica sem conhecimento, porque o modismo, né, eu escuto muito, vejo muito em vídeos, não vou citar nome de empresas, de locais que tanto postam e que tão são conhecidos no Brasil, até mesmo técnicas realizadas até por médicos, tá? Vejo muito na internet e também faço a marcação do Dr. Paulo Torres quando eu vejo na internet para ele olhar até que ponto chegam as pessoas. A falta do conhecimento ou desconhecimento gera as consequências e as intercorrências. Então, como eu falei para vocês, o Dr. Paulo Rogério Torres, tá? Ele fez um trabalho, ele descobriu em relação à hiperpigmentação que estava acontecendo devido ao microagulhamento, ele fez esse trabalho de descobrir tudo sobre isso, e esse trabalho dele está reservado, né, pela Lei 9.610, aonde ele é o autor, tá? Ele é o autor de propriedade intelectual desse descobrimento. Então, as pessoas, para falar da técnica dele, é com prévia autorização dele. Sempre que eu digo algo, eu também falo com ele, pergunto a ele se eu posso estar falando. Porque, de fato, muitas pessoas não sabem. Mas o sangue, gente, é literatura, vocês podem procurar e buscar. Por ele ser uma hemoglobina fora da pele oxidada, ele vai manchar a pele sim, tá? Devido ao ferro que ele tem. E a hiperpigmentação vai ser uma consequência da qual depois você, profissional esteta, vai ter que tratar. Então, eu digo que todo mundo que busca conhecimento, seja ele
o biomédico, seja ele enfermeiro, seja ele dentista, seja ele farmacêutico, seja ele um médico, buscou o conhecimento, parabéns, você vai ter sucesso, tá? Então, o sucesso das pessoas está ligado ao conhecimento e ao que ele busca. Então, eu sempre digo que as pessoas que buscam o conhecimento, elas sempre vão ter sucesso em relação aí aos tratamentos estéticos. Então, nunca queira que o seu colega faça para você algo que você pode estudar e fazer, ou que eu venha te dizer, ou que outro colega venha falar, olha, é assim, é desse jeito, não, vamos resolver. Não vamos resolver um problema se podemos evitá-lo. Então, evite o problema, porque depois que ele estiver instalado, talvez não vai ser tão fácil, mas é muito fácil resolver problemas. É muito fácil evitar as intercorrências, conforme eu falei para vocês. E se vocês seguirem esses passos simples, a intercorrência não vai acontecer. E a gente tem que estar agradecendo aí ao Dr. Paulo Torres por esse conhecimento científico que ele buscou, patenteando ele como sua autoria, porque é muito importante saber, de fato, o que é certo e o que é errado, e que o modismo ele leva, né, consequências. Então, não vamos levar consequências para os nossos clientes, porque eles não nos buscam para ficarem manchados, ficarem com cicatrizes, ficarem aí com acromias. Eles nos buscam para ficar felizes. Isso aí. Quando eu faço estética em mim mesmo, porque na maioria das vezes quem faz em mim sou eu busco porque eu quero me sentir melhor, eu quero elevar a minha autoestima. Então é por isso que alguém busca estética. Ninguém busca estética porque tá doente. Por isso que ela não é privativa do médico, ok? Então ninguém buscou uma estética, eu quero fazer um microagulhamento porque eu tô doente. Não, eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar mais bonito, porque na verdade o microagulhamento ele é para pessoas, tanto do sexo feminino, masculino, enfim. Independente do estereótipo da pessoa, o microagulhamento é para pessoas, ok? Então, é importante respeitar a técnica correta. Se você respeita, você não tem intercorrência, ok? Então, como a gente está chegando ao final, vou falar para vocês das considerações finais, né? A técnica do microagulhamento, ela traz muitos benefícios para a pele. Dentre eles, a estimulação do colágeno. Ela melhora também a qualidade da epiderme, da derme, aumenta a nutrição, a oxigenação dos tecidos. Além disso, ela é muito indicada também para o combate do envelhecimento. Peles também que estão desvitalizadas, né? Desnutridas, rugas, cicatrizes de acne, estrias, flacidez tissular. Então, a cicatriz também, porque eu falei antes em cicatriz de acne é uma coisa e cicatriz é outra coisa, tá? A gente tem ativos para cicatriz de acne e para cicatriz, ok? Então, não vamos confundir isso não, porque é diferente. Os ativos ali, eles são diferentes, ok? Continuando em relação às considerações finais, por ser gerado aí depois desse procedimento do microagulhamento, um processo inflamatório local, ele aumenta a proliferação celular e é importante que o profissional esteja aplicando e seja habilitado e capacitado para conduzir o tratamento, tá? Quando ele não é capacitado, quando ele não é um profissional habilitado, ele não tem discernimento daquilo que ele está fazendo, ele não sabe a técnica correta, ele pode gerar consequências, né? Ele pode gerar intercorrências e complicações. Como eu falei para vocês, comprometendo então a pele desse cliente e também o trabalho desse profissional. Então, se você, profissional esteta, não quer complicar, né, o seu trabalho, o que você deve fazer? Se atentar à técnica correta, se atentar como evitar complicações e não somente em relação ao microagulhamento, que chamamos também de indução percutânea de colágeno, também tendo outras finalidades, não somente colágeno, é importante que você entenda
que quando você faz algo que dá errado, porque você não teve o determinado estudo que deveria ter naquele momento, você pode perder o cliente, prejudicar, né, a pele desse cliente, comprometendo ela, e também você está prejudicando o seu próprio trabalho, tá? Que você é o profissional que a pessoa buscou porque confiou. Então, eu digo para vocês assim, porque muita gente pensa assim, nossa, tem fulano que faz sucesso, tem fulano que, nossa, se destaca na estética, né? Seja ele o multidisciplinar que for. Se você quer ser um profissional de sucesso, independente do procedimento, não banaliza ele achando que ele é tão simples, não. Não banalize nada. Quero deixar também uma dica aqui para os clientes que procuram a estética, que é importante ele procurar um profissional transparente na hora de fazer os seus procedimentos, ok? Para evitar contaminações, infecções, intercorrências, complicações, é muito importante que esse profissional seja transparente em tudo, na mescla que ele está usando, por que a finalidade, fale quem ele é, se identifique enquanto profissional para o seu cliente. Isso são dicas, gente, para simplesmente mostrar que a palestra é muito mais do que vocês imaginam. Outra coisa, é importante que o profissional, gente, mostre a embalagem lacrada, tá? Então, você tem que ver o profissional abrir isso aqui, porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo, né? Então, é importante você saber rótulos, é importante você saber o que você está usando. Até porque, se amanhã for preciso, eu quero mudar de profissional, mudei de cidade, eu quero dar um feedback, uma continuação, quero trocar de colega para fazer o procedimento, eu tenho que saber o que eu fiz, o que eu usei. Isso é muito importante. E a embalagem lacrada, eu estou te deixando bem ciente que eu não estou te levando contaminações e fontes de infecção. Então, é importante que você observe o profissional também. E você, profissional, respeite sempre o seu cliente. Então, não precisamos brigar com o nosso colega, com o nosso vizinho, independente dele ser médico, independente de ser farmacêutico, de ser dentista, de ser biomédico, porque o sol, gente, ele nasceu para todos. A sombra é de quem adquire. Só que para você adquirir a sombra, seja transparente, seja verdadeiro, estude, busque o conhecimento, seja fiel àquilo que você se comprometeu a fazer, né? É um juramento conforme fizemos também como bacharéis de enfermagem, cuidar do próximo. Hoje estamos aí arriscando a nossa vida com a linha de frente, estando 24 horas com o paciente. Muitos amigos já tiveram aí as suas vidas ceifadas de certa maneira por um vírus e foi em busca de lutar a favor da população brasileira, do outro. Então, eu digo para vocês que o valor do enfermeiro está muito acima de uma estética. Então, o enfermeiro ele é muito mais do que uma estética mínima e invasiva, porque o enfermeiro ele cuida desde o nascimento até o último suspiro. Ele cuida, ele trata, ele medica, ele viabiliza intercorrências, ele está o tempo inteiro com o paciente, ele recupera um paciente, ele consegue fazer coisas maravilhosas que só quem de fato conhece o enfermeiro sabe que ele não é por amor somente. Ele é científico. Uma faculdade de 5 anos, com tantas matérias peculiares a outras profissões multidisciplinares, não poderia ser só por amor, né? Também somos científicos naquilo que fazemos. Uma pós-graduação não é à toa. Cursos de capacitação, gente, não é para enfeitar a parede. É para você se capacitar e levar o seu melhor para o seu cliente. Então, você que está me vendo, quer brilhar, quer encher o seu consultório, trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Eu sou contra o monopólio médico, eu sou contra a reserva de mercado em relação à estética mínima invasiva, onde não invadimos orifícios internos e já fazemos isso no hospital. Porém, lá não temos nenhum tipo de remuneração financeira, então ninguém nunca brigou. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou a favor dos multidisciplinares estetas,
Quero dizer que juntos somos mais fortes, sim, e que cada um deveria respeitar o outro, né? Eu não tenho que pensar, nossa, eu sou inferior ou superior ao meu colega. Mas se o meu colega é tão maravilhoso, porque ele buscou conhecimento. Então, se você quer ser maravilhoso, você está no caminho certo, porque você está aqui nessa palestra maravilhosa e ainda está contribuindo com a família que está aí, né, em vulnerabilidade devido à nossa situação hoje da pandemia do Covid-19. Então, essa iniciativa que você teve de estar aqui me assistindo, assistindo outros palestrantes, é uma iniciativa de conhecimento. Com certeza, o que eu disse vai te agregar mais ainda no que você já sabe. E aquele que não sabe, ficou sabendo. Então, eu vou dar meu grande beijo para vocês, tá? E a gente tem aí nossas referências bibliográficas da nossa apresentação. Nada que foi falado aqui é empírico, é invenção, é modismo, tá? Não estamos falando de modismo. Eu quero agradecer vocês, deixar o meu grande beijo. Estou muito feliz pela participação de todos vocês. E vocês hoje estão levando conhecimento e ainda ajudando famílias que estão precisando de vocês. Essa é uma iniciativa de sucesso, porque todos vão sair ricos de conhecimentos, que seja 10% que você tire, até 1% de cada palestra, isso já é muito construtivo. Quando eu vou em algum curso, até mesmo do qual eu já sei bastante, eu nunca saio vazia. Eu sempre saio de lá com algo a mais. Porque sempre um profissional agrega para o outro profissional. Então, eu digo que ninguém sabe tudo. Como Sócrates fala, sabe sei que nada sei. Ninguém nunca vai deter aí todo o conhecimento. Então, é necessário que você seja humilde e que você aprenda com seu colega alguma coisa, que você vai no curso, que você vai em um curso de capacitação, que você faça pós-graduação. Se capacite, porque o conhecimento ele é para todos, ele está disponível para todos, e é isso que a gente está fazendo aqui, passando um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Espero que tenha sido útil. Eu quero agradecer e deixar meu grande beijo. E eu também gosto muito do laboratório Nets Pharma que eu falei para vocês, que eu iria falar. É um laboratório que eu acho muito bacana, sempre apoiou a nossa classe, então super indico. Eu deixei aí também o telefone da Sandra, que é uma vendedora que sempre me atendeu desde 2016. Antigamente não era nem Nets, era o Tecna, porém continuaram na mesma potência de qualidade. Tá o telefone dela para quem quiser, né, conversar com ela, saber sobre as mesclas, sobre promoções. Profissional que seja habilitado, capacitado também, porque eles exigem uma ficha, eles exigem várias coisas para a compra das mesclas que eles vendem. Então tá aí uma vendedora que eu admiro muito, que eu gosto bastante, e eu super indico, tá? O laboratório Nets Pharma. Essa logo verdinha aí é da minha clínica, da KN Alves Serviço em Saúde. Quem quiser me procurar também, meu telefone está disponível, meu Instagram está disponível. Lembrando que eu também sou professora de cursos de capacitação, ok? Então, estou disponível para vocês. É só me chamar no direct que eu respondo. Meu beijo e parabéns para vocês.